Como vocês sabem, a gente sempre está trazendo alternativas para o produtor rural economizar e produzir mais. No vídeo de hoje, a gente vai ver o caso de um produtor de soja que quer utilizar um composto de aves que ele encontra na região dele. Vamos analisar qual que é a concentração de nutrientes, se vale a pena ou não, e também pelo preço que ele está pagando, se compensa comparativamente ao adubo mineral, mistura de grânulos que ele utiliza. Então, se você tem interesse nesse tema, fica comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando para vocês deixar o like, se inscrever, né? Vou pedir de novo para que você nos ajude a continuar crescendo aqui no YouTube. Uma outra coisa, se você quiser ter o nosso acompanhamento, a nossa consultoria agrícola individualizada, para o seu caso especificamente, aqui abaixo no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo, você encontra o link do nosso WhatsApp, é só você clicar e nos chamar por lá. Beleza? Vamos começar então, vamos ver aqui se esse produtor ele pode ter um potencial de economia. Fertilizante orgânico, eu sempre falo e eu destaco aqui no YouTube, talvez sou uma das poucas pessoas que falam isso no YouTube abertamente, que o melhor fertilizante orgânico, sem sombra de dúvida, se chama cama de frango, não tem outro. Cama de frango ou os derivados, nesse caso era um composto com cama de frango, com outros materiais, né, esterco de poedeira, cama de aves, podemos dizer assim, né, o esterco de aves curtido também, sem sombra de dúvidas, é o melhor fertilizante orgânico. Depois, esterco bovino, outras pessoas nos mandam aqui, né, esterco suíno, esterco de bode, de ovelha, enfim, de vários aí animais, mas sem sombra de dúvidas é o melhor. Para você ter uma ideia, 1 kg de cama de frango, né, ou composto orgânico aí com esterco de aves, equivale aproximadamente de 3, 4 até 5 kg de um esterco bovino curtido. Então ele é muito mais concentrado. Outros estercos também podem ser utilizados. Eu sei que tem regiões do Brasil que pela disponibilidade acaba valendo a pena. Isso aqui é meio que os produtos da sua região. Então aqui no sudoeste do Paraná, onde eu tô, por exemplo, tem muita cama de frango. Tem esterco de peru, cama de poedeira, esterco de poedeira, mas às vezes na região onde você está tem uma disponibilidade boa de esterco de bovino curtido, né? Tem os confinamentos, por exemplo, lá no interior de São Paulo, são materiais que a gente pode utilizar desde que ele esteja homogêneo e bem curtido, e como vocês vão ver nas contas que a gente vai fazer no vídeo de hoje, tem um potencial de economia enorme. Mas também não utilize qualquer dose, pessoal. Não adianta chegar e dizer assim, não, vou jogar 2 toneladas por hectare. Não, temos que saber qual que é a dose adequada para cada caso. Então, olha só, esse aqui que é o material. Então, ele fez uma análise desse composto e tem os números aqui que a gente vai dar uma analisada, perfeito? Inclusive, é uma dica que eu deixo para vocês. Antes de comprar qualquer material, peça se ele tem uma análise, porque você pode ter materiais desde 1% de nitrogênio até 3, 4%. Você pode ter materiais com 0,5% de fósforo e materiais com 5, 5,5% de fósforo. Então não tem como você pagar a mesma coisa, porque aqui você está em busca também dos nutrientes, né? Porque as plantas vão absorver os nutrientes em si, não só porque é uma cama de frango, não só porque é um esterco de bovino, não é isso. Então, olha só que interessante, vamos analisar algumas coisas aqui, as concentrações. Então, nitrogênio nós temos 2,98, nós temos um fósforo total 4,65, infelizmente não tem fósforo solúvel em água, fósforo solúvel em ácido cítrico. É uma dica que eu deixo para vocês, incluir também essa solubilidade de fósforo, porque quanto mais fósforo você tiver solúvel, mais a planta absorve prontamente. Agora, pela nossa experiência, geralmente entre fósforo total e fósforo solúvel em materiais como esterco de aves não tende a dar uma diferença tão grande. Então pode ser que ele fizesse essa análise de solubilidade aqui em ácido cítrico ou em água e desse lá 4,4, 4,2, não vai fugir muito disso. O potássio 4,52% na massa seca, né? Na base seca, aliás. Então é um material extremamente interessante só pelo NPK. E quanto que esse produtor vai pagar por esse material? 450 a tonelada. Jonathan, vale a pena pagar 450 toneladas desse material que eu estou mostrando para vocês aqui? Muito, sem sombra de dúvida. Eu já bateria o olho e já diria compre. Mas, além disso, você vai ter um combo de 15% de cálcio, 1% de magnésio, 0,8% de enxofre,
Tem ferro também e tem todos os micronutrientes. Dá uma olhada aqui: manganês, cobre, zinco e boro, com quantidades significativas. Você vai ter 420 gramas por tonelada de boro, você vai ter 470 de zinco, você vai ter 68 de cobre, você vai ter 465 de manganês. Então, o que eu falaria para vocês? É um material extremamente completo do ponto de vista nutricional. Tem tanto macro quanto micronutrientes. Você vai ter também uma boa quantidade de matéria orgânica, 43% e 20% de umidade. E aí a gente pode fazer algumas análises aqui. Eu sempre falo que a gente deve levar em consideração essas três coisas aqui. A análise de solo. Então, se você tem um solo que é ruim, um solo que está bom, às vezes um solo que está bom não precisa de muito nutriente. Às vezes com 1,5 tonelada, 2 toneladas de um determinado material já vai fazer uma diferença enorme. Mas às vezes o teu solo está precisando de calagem primeiro. E às vezes se está precisando de calagem, você não faz calagem, utiliza uma cama de frango, por mais que ela seja boa, ela não vai te trazer os resultados esperados, porque primeiro você precisaria eliminar esse alumínio tóxico, aumentar o pH, que não é função da cama de frango, né, ou dos estercos, dos compostos de aves. Por isso, cada solo vai responder, às vezes, de uma maneira distinta a um produto. Por isso que nunca assista um vídeo só aí na internet, no Instagram ou no YouTube, de alguém falando: o meu fertilizante é muito bom, eu utilizo esse fertilizante e eu produzo muito. Às vezes, para o caso dele, pode fazer sentido. Às vezes, para o seu caso, não faz sentido, porque você tem uma condição diferente, você planta outras culturas com outra necessidade nutricional, o seu solo é diferente, às vezes é muito arenoso, por isso a análise de solo vai te dar parâmetro do que você precisa fazer e quanto que você vai utilizar desse material, perfeito? Então, esse é o primeiro ponto, sempre fazer uma análise de solo. Depois, você vai fazer a análise do material, como eu mostrei para vocês aqui, que eu tenho materiais muito heterogêneos, muito diferentes, por isso eu preciso conhecer. E o terceiro ponto é a cultura agrícola que você está trabalhando. Qual que é a necessidade nutricional que você tem com ela? Pode ser uma necessidade baixa, como é o caso de pastagens, pode ser necessidade alta, como é o caso de olerícolas de maneira geral, como tomate, pimentão, pepino, etc., né? Ou até mesmo milho, soja, hoje já tem uma necessidade nutricional aí grande, então eu preciso pensar nisso também. Então a gente vai fazer algumas contas aqui. Vamos imaginar uma determinada situação onde é necessário fazer um aporte de fósforo de 80 kg por hectare. Com esse material, como que ficaria a dosagem para eu colocar 80 kg por hectare? A conta que a gente vai fazer aqui é a dose necessária do nutriente, no caso é 80, dividido pela concentração do nutriente no material, que no caso é 4,65%, então nós colocamos 80 dividido por 0,0465, dividido pela matéria seca, né, que a gente arredondou lá, era 19% de umidade, e a gente colocou aqui 20, então dividido por 0,8, que é a matéria seca, perfeito, pessoal? Porque a análise é feita em base seca, 65 graus. Ele coloca a umidade que eu tenho, mas a concentração de nutriente é na base seca. Por isso que eu desconto a umidade quando eu quero achar dosagem. Nesse caso, 80% de massa seca, eu chego ao número de 2.150 kg por hectare. Mas também eu tenho a eficiência agronômica do meu fósforo, que é de 80%. Jonathan, o que é essa tal eficiência agronômica? Bom, o fósforo, uma parte dele precisa ser mineralizado para estar disponível para a planta. Então a gente leva em consideração isso. Então eu divido por 0,8. A dose que eu vou encontrar vai ser de 2.688 kg por hectare. Desse material especificamente, colocando essa quantidade com essa umidade, eu vou estar adicionando os meus 80 kg de fósforo que eu preciso. Isso aqui é título de exemplo para a gente conhecer como que funciona. Então, pessoal, quanto que eu vou estar adicionando dos outros nutrientes? Se eu estou adicionando lá em natura 2.688 quilos, ele tem umidade esse material. Então, vezes 0,8, eu estou adicionando 2.150 quilos por hectare na base seca. Esses 2.150, na concentração que eu tinha de N, que era 2,98%, e de potássio, que era 4,52%, a conta é simples, 2.150 vezes 0,0298. Eu chego a 64 quilos por hectare de nitrogênio. De potássio, 2.150 quilos por hectare vezes 0,0452.
97 quilos por hectare de potássio. Então aqui, olha só, eu vou fazer o comparativo com um NPK mistura de grânulos. Eu peguei o caso aqui da nossa cidade, de um 8,2015, custando saco de 50 quilos R$ 145. Nesses 50 quilos, eu tenho 8% de nitrogênio. Então, 50 vezes 0,08, 4 quilos de N. Nesses 50 quilos, eu tenho 20% de fósforo. Então, eu tenho 10 quilos de fósforo. E nesses 50 quilos vezes 0,15, eu tenho 7,5 quilos de potássio. Agora, a gente pode fazer um comparativo, certo? Se eu tenho nesse material 64 quilos, pela dosagem para colocar 80 quilos de fósforo, 80 pontos de fósforo, eu vou estar adicionando 64 quilos de nitrogênio, eu estou colocando aqui equivalente à concentração de N do meu NPK, mistura de grânulos 8,2015, 16, equivalente a 16 sacos. Então, o nitrogênio é equivalente a 16 sacos do 8,2015. De fósforo, dividido por 10, né, eu vou estar adicionando o equivalente a 8 sacos. E de potássio, 97 dividido por 7,5, equivalente a 12,9, a gente poderia arredondar aqui para 13 sacos. Então a diferença é enorme. Se a gente for pegar o custo, esse material está custando pro produtor R$ 450 esse composto. O saco do meu fertilizante mineral mistura de grânulos, 8,2015, está R$ 145. Então, o custo dele equivale a 3,1 sacos. O custo a mais, 3,1 sacos. Mas olha quando eu vou comparar com concentração. Se eu estou falando em concentração, o custo é só 3 sacos a mais. A tonelada, porque é vendido por tonelada. Mas nitrogênio eu estou colocando 16 sacos. De fósforo eu estou colocando 8 sacos. E de potássio eu estou colocando praticamente 13 sacos. Então, custo-benefício, fazendo essa análise, é muito mais vantajoso esse composto do que um NPK mistura de grânulos. Ele vai sair muito mais barato do que você comprar NPK mistura de grânulos. Jonathan, mas aqui na minha região não tem. Será que não tem? Vamos dar uma pesquisada, vamos conversar com algumas pessoas, pesquisar na internet, conversar com conhecidos. Às vezes você vai encontrar sim na sua região. E aí, produtores que trabalham do ponto de vista comercial, né? Eu sempre falo que o nosso canal é para o agricultor que planta com o intuito de venda, de rentabilidade, esse que é o nosso objetivo, né? Não custa nada você tirar uma manhã ou tirar uma tarde para pesquisar também aonde que você poderia encontrar esses materiais e economizar muito mesmo com os fertilizantes. Além disso, a gente pode considerar níveis altos de cálcio, vocês viram lá, 15% de cálcio, então muito cálcio você vai estar adicionando magnésio, vai estar adicionando micronutrientes, enxofre. Então eu sempre falo que é um dos materiais mais completos que a gente tem hoje no mercado pelo menor custo de aquisição. Eu sei que tem regiões onde ele está mais caro, esses materiais, mas aí é uma questão de análise e a gente sempre está trazendo vídeos aqui no canal ajudando vocês a fazerem análise de viabilidade econômica também. Adicionar matéria orgânica no solo, isso aqui é um benefício, digamos, secundário, não vai adicionar matéria orgânica de uma maneira extremamente significativa, mas é claro que vai contribuir para a biologia de solo. E o custo-benefício acaba sendo extremamente bom, muito vantajoso mesmo. Alguns pontos importantes, disponibilidade regional, mas às vezes você tem ali a 40, 50 quilômetros da sua cidade, só você ainda não conhece. Tem muitos locais que a cama de frango fica cara e aí eu faço um alerta para você. A gente já viu o pessoal vendendo cama de frango a 800, 900, R$ 1.000 de tonelada com uma concentração de nutrientes muito inferior a essa que eu apresentei para vocês hoje. Então, por isso que eu destaco para que seja feito antes da compra, ou se peça antes da compra, um laudo de concentração de nutrientes, ou você vai mesmo lá, às vezes tem um produtor de frango lá, um avicultor, e você vai comprar dele. Antes de você levar esse material para sua casa, faça uma análise e aí vocês vão conversando, às vezes você pode pagar um preço bacana, às vezes ela até vende para outra pessoa, mas você consegue pagar um preço bacana justamente pela concentração dos nutrientes que tem ali. Buscar sempre produtos, materiais homogêneos, se possível, também materiais curtidos, aí para não ter maiores problemas. E é claro, se você precisar do nosso acompanhamento, nós podemos te auxiliar também nesse ponto. Nós temos uma equipe de engenheiros agrônomos qualificados, especializados em fertilidade do solo, para entregar o melhor resultado para você. Aqui abaixo nós temos os links para vocês nos chamarem.
também tem os links dos nossos treinamentos profissionais. Galera, um forte abraço, espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo também o que você achou. Até uma próxima, fique com Deus e tchau, tchau.